E aí, prezados, tudo certo? Como é que vocês estão? Esse aqui é F1 Escambau. Então, hoje é pra falar a respeito desse cara aí. Uns torcem o nariz, não curtem muito, né? Nelson Piquet, solto maior, tá? É fenômeno, né? 1980, perdeu o campeonato por um mísero ponto. 1981, né? Mais um ano na Fórmula 1, veio com a faca nos dentes. Tinha um bom contrato, uma equipe bem estruturada, porém não era o melhor carro. 1981, com a Brabham, não era um carro confiável como os demais ali do grid que despontavam ali, né? Na primeira e segunda fila. Então esse rapazito, né, que é desprezado por muitos brasileiros, né, não quisto, e que faz questão de, por conta própria, não aplaudir e não curtir muito a imprensa brasileira, até porque na época em começar a cobertura sobre o automobilismo não tinham profissionais que entendiam do assunto, né? O pessoal era muito voltado só a futebol, né, e alguns outros esportes que circundavam esse universo, e aí o pessoal não ligava muito. Foi a partir das transmissões, que daí foram no ano seguinte, na vitória dele em 81 para a Globo, né, e não estou querendo falar da emissora, mas estou falando da história envolvida. Aí realmente começou a ter um upgrade, essa questão de o pessoal acompanhar a F1. Por quê? A transmissão na emissora que tinha maior sinal de cobertura na época, né? O que ia ocorrer? É óbvio que chegando em mais casas, mais pessoas iam ver o cara. Só que ele nunca curtiu imprensa. Por quê? Quais os motivos? O Piquet, apesar de ser brazuca, foi pra lá jovem. E lá fora o pessoal não liga pra imprensa. Não que eles menosprezam, mas eles não dão bola. E eles sabem que às vezes a imprensa distorce coisas. Então o cara já chegou lá, aprendeu esses conceitos logo, né? Não era tão midiático quanto o Senna. E detalhe, pra quem não sabe, eu sou cenista também. Gosto muito do esportista, gosto muito do talento na pista, gosto muito do que ele fez em prol do Brasil, de erguer a bandeira, num ato que uns não chamam de heróico, mas ganhar lá fora dos grandes monstros do automobilismo, que são os precursores, inventores, criadores, seja lá as nomenclaturas, os adjetivos que você prefira utilizar, são o pessoal que tem o automobilismo no DNA. O brasileiro desenvolveu isso com o tempo. E o cara ia lá e erguia a sua bandeira e mostrava para o mundo inteiro que o brasileiro também sabe pilotar e que também é aguerrido no esporte. Mas esse cara, vamos dizer que, posterior a quem colocou o ovo em pé, que é o Emerson Fittipaldi, esse cara aí é um que levou o nome do Brasil mundo afora. Mas, diferente dos outros, muito menos midiático, né? Então tá aí, ó. Hoje a nossa singela homenagem, porque hoje completa 40 anos do primeiro título mundial de Nelson Piquet, com, lembrando bem, um carro que não era tão equilibrado quanto os outros ali. Na época, que havia despontado já? McLaren, já era um time multicampeão, inclusive em alguns campeonatos, dois deles com Emerson, né? Em outras oportunidades com Niki Lauda, depois veio a era Prost e Senna, colada, né? Que foram intercalando títulos com o próprio Piquet, mas é isso já mais ao final dos anos 80, né? Então era aquela coisa, ou era Keke Rosberg com Williams, ou Nigel Mansell, que daí só ganhou depois, nos anos 90, ou Piquet, ou Senna, né? Então esses eram os caras, o Prost e o Niki Lauda já em queda, né, nos anos 80, mas ainda era um bom piloto, ainda tinha o que tirar do carro e passar de feedback para a equipe. Mas assim, por que eu tô falando desse cara e comentando a respeito da imprensa? Porque o brasileiro não gosta do Piquet. O brasileiro menospreza. E até é engraçado, até eu vou colocar aqui a outra cena dele icônica, tá? Isso aqui é 82. No ano posterior a ele ter vencido o campeonato mundial. Ele estava disputando realmente ali o título e disputando a corrida próxima à liderança. E o Salazar era um retardatário. E o Salazar fechou ele. Os dois bateram. Essa imagem aqui que vocês veem, ó, já é fora da... Aqui acho que é um carro na pista e outro... Não, minto, lá é a pista. Isso aqui é o quê? Uma barreira de pneus ali de proteção. O carro do Piquet aqui e o do Salazar ali, ó. Tá? Aí, óbvio, o Piquet aqui foi lá e... Né, na época podia, né, gente? Hoje o esporte é todo cheio do fair play. O cara não pode fazer isso mais, né? Vai ganhar uma punição, sei lá, posições no grid, pontos perdidos, suspensão da superlicença, algo do tipo. Mas ele aprontou essa. Mas enfim, voltar a falar do genial Nelson Piquet. Porque o povo brasileiro não gosta desse cara. Até também por questões políticas hoje, né? Mas, gente, não esqueçam. Antes de Senna,
antes de Felipe Massa, que também tem a sua grandeza, também foi quase campeão. O pessoal esquece isso. Ele tangenciou ali as 3 primeiras posições em outros 2 anos. E em um ano até por alguns segundos ele foi campeão, de fato. A não ser quando o time Glock lá entregou a paçoca pro Hamilton, que ficou em 5º lugar, e aí tirou o título, sei lá, por algumas migalhas de pontos do Massa. Mas é uma pessoa a quem a gente tem que respeitar, sim. Devemos reverenciar esse tricampeão, né, multicampeão mundial. Representou bem o Brasil, representou bem um lado do povo que talvez alguns menosprezem, não curtam, mas tem sua relevância, tanto no automobilismo quanto com a característica. Nós temos que ter gente bad boy nos esportes, senão não tem graça, não há equilíbrio. Tem que ter a galera que é boa samaritana diante das câmeras e os bad boy na frente da câmera. Que a gente não sabe se nos bastidores não é o contrário, né, pessoal? Então, fica aí o meu abraço, o meu apoio a esta figuraça, tá? Que ele dure por muito tempo e pra gente poder ouvir as histórias, né? Se bem que quando eu vejo hoje as entrevistas dele, eu vejo que ele tá meio que batendo biela agora, ele tem dificuldade em trazer as memórias ali e utilizar o vocabulário. Mas é uma figuraça. Baita cara. É isso aí, pessoal. Um abração aí e vamos curtir Nelson Piquet.